Então, na década de 60, o que acontecia? A economia americana, que era a potência hegemônica que dominou depois da Segunda Guerra Mundial, o foco que os Estados Unidos davam era para a Guerra Fria. E para sustentar essa Guerra Fria, estavam havendo gastos militares progressivos e bastante significativos. No final dos anos 60, a crise americana já era visível. Ela tinha uma economia de baixa produtividade, enormes déficits orçamentários e profundos desequilíbrios na balança comercial. Essa situação também ele começava a se confrontar com potências médias ascendentes, que era o caso do Japão e o caso da Alemanha. E o governo americano fazia como para enfrentar esse gasto e déficit público? Ele imprimia cada vez mais dinheiro. E aquela paridade do dólar com ouro começou a ser questionada. Os outros países começaram a questionar essa palavra americana de que trocaria o dólar por ouro, ele não confortava mais o mercado. Em 71, agosto de 71, o presidente, à época, Richard Nixon, o que ele fez? Unilateralmente, ele quebra o vínculo do dólar com o ouro. Então, a moeda americana ela passa a ser garantida não mais pelo ouro, mas passa a ser garantida pela palavra do governo americano, respaldado pelo Tesouro Nacional. Na verdade, esse tipo de moeda é chamada de fiat currency ou moeda interna. Essa mudança e também o forte gasto que os Estados Unidos tinham, o déficit que os Estados Unidos tinham, com a perda do vínculo do padrão ouro do dólar, o que começa a acontecer é que o dólar começa a se desvalorizar e a inflação subia, então, naquele momento, no mundo inteiro. A desvalorização da moeda ele levou a um ciclo de alta de commodity, em especial ouro e petróleo. A alta do preço do petróleo foi conhecida como a crise do petróleo da década de 70. Mas aqui a gente precisa prestar atenção, porque, na verdade, o ouro e o dólar subiram porque a moeda americana estava se desvalorizando. Ela estava perdendo valor. Então, os ativos e os bens subiam em relação àquela moeda. E a gente tem uma ideia de que foi a alta do petróleo que levou à crise. Na verdade, é o contrário. O que levou à crise foi a desvalorização que o dólar sofreu. Aqui nós podemos ver nesse gráfico que antes dessa crise, quando vai lá desde 1900 e nada até 1971, quando a gente olha o preço do petróleo e do ouro, eles praticamente são estáveis em relação ao dólar e em relação a si próprio, que é o ouro. Quando você libera, em 71, você libera os Estados Unidos de ter essa paridade, o que acontece é que começa a ascender o preço das commodities ascendem numa primeira tranche até 73, 74, quando o preço do petróleo triplica. E no final da década, como o processo de desvalorização do dólar continua, aí há um grande pico de elevação de preço que culmina com um forte ciclo de inflação que mais ou menos em 1981. Aí são tomadas medidas e nós entramos num período que vai de 81 até 2000, em que houve primeiro um decréscimo do preço das commodities e depois esse longo período de estabilidade. Essa estabilidade só foi modificada com a ascensão da China, que pressiona muito a compra dessas commodities. E aí nós tivemos a crise de 2008 e entramos num ciclo de emissão monetária global.